Estamos alegres, vamos estudarmos mais uma lição da Escola Dominical. Vamos estudar a lição 7 da Revista dos Jovens, que tem um título Construindo Tudo para a Minha Glória. Revista dos Jovens, que tem um tema, o perigo das tentações, as orientações da Palavra de Deus, de como resistir e ter uma vida vitoriosa, comentada pelo pastor Alexandre Coelho. Continuando o tema sobre a tentação, hoje a gente vai falar sobre a tentação do orgulho. Vamos falar sobre o que acontece com Nabucodonosor. Veremos esse episódio singular ali na vida de Nabucodonosor, aquele rei tão poderoso, mas ele se exalta, ele se orgulha e acaba sendo abatido. Então a gente vai ver que Nabucodonosor ele toma essa atitude de alta exaltação, começa a acreditar que o seu reino era fruto de sua sabedoria e esforço pessoal. Então ele acreditava que tudo que ele conquistara foi somente seus méritos, e não atribuía a glória que era devida a Deus, como ele já tinha sido de várias formas avisado, revelado, demonstrado em poder, Deus mostrando que Deus está no controle de tudo. Então o rei vai perder a sua consciência e ficar durante um período de tempo se comportando como um animal irracional. Então será esse o abatimento que ele sofrerá pela sua soberba. Gostaríamos de lembrar os irmãos, mais uma vez, que na descrição do vídeo há o link para download do slide que utilizaremos. Os irmãos podem fazer o download do PDF, PowerPoint livremente. Pedimos que os irmãos compartilhem, aqueles que não são inscritos no canal, no YouTube, se inscrevam para contribuir com esse trabalho. Texto principal da nossa lição. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42:8. Resumo da lição: tudo o que conseguimos realizar ou ter em nossa vida vem de Deus, e não reconhecer tal fato pode nos levar a pecar contra o Eterno. Os objetivos são saber que Deus honrou a Nabucodonosor, mostrar os avisos de Deus para Nabucodonosor e apontar o preço do orgulho. Então a gente vê que esse pecado já temos também demonstrando ali que houve na vida de Adão e Eva, eles querem ser igual a Deus. Na lição passada também falando sobre o rei Davi, ele já apontava essa condição ali no palácio, não foi para a guerra e acabou ficando ali, e também o seu orgulho fez acreditar que ele podia tomar o que era dos outros. Então hoje vamos falar sobre esse rei Nabucodonosor. Embora sendo um rei gentil, Deus usava ele como seu servo. Então as profecias já indicavam que ele seria a vara que ia castigar Judá por causa da sua rebeldia. Israel já tinha ido para o cativeiro e agora Judá ia sofrer a mesma penalidade por não se converterem, por continuarem na idolatria e na injustiça. O texto bíblico se encontra em Daniel 4:28-34. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor ao cabo de 12 meses. Andando passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti te diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer a erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia a erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas de águia, e as unhas como as das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é o domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Glórias a Deus. Então vemos que, embora Nabucodonosor sofreu toda essa penalidade, Deus ainda teve misericórdia dele. Não foi como Herodes, que morreu ali com aquela enfermidade, comido pelos bichos, por também não glorificar a Deus. Mas Nabucodonosor ainda alcançou misericórdia, e ele louva a Deus. No final do capítulo 4 a gente vê ele
exaltando a Deus, parece até um crente falando, glórias a Deus. Não sei se ele se salvou, mas as suas declarações são de uma pessoa que passou a temer a Deus, né? A partir do momento daquela experiência que ele teve. Introdução da lição, irmão. Deus, em sua soberania, honra pessoas e lhe dá domínios, recursos e inteligência a fim de que venham a se lembrar dele, honrando e reconhecendo que tudo vem do Senhor. Então a gente sabe que Deus é o provedor de tudo. Ele que nos dá dons, talento, capacidade, inteligência. Ele que abre a porta, Ele que, aleluia, nos abençoa, Ele que enche a nossa boca de bens, Ele que sara nossas feridas. Então Deus é maravilhoso. E Deus dá tudo isso e muitos não reconhecem. Hoje em dia a gente vê muitos filósofos na mídia que desdenham de Deus, desdenham da fé, desdenham daqueles que creem em Deus, daqueles que professam o cristianismo, os valores. Pessoas que também estão semelhantes a Nabucodonosor, se exaltando, achando que a sua capacidade é fruto só do seu estudar. Mas eu costumo sempre dizer, existe uma doença que hoje é conhecida pela sigla, AVC, acidente vascular cerebral, mas antigamente, alguém chamava derrame, então passou o derrame. E eu costumo dizer que Deus é tão poderoso, nós somos tão frágeis, que esse derrame era como se realmente Deus pegasse o homem e derramasse. Ele esquece até de comandar, esquece até de ter o controle das suas necessidades fisiológicas, passa a ser uma criança. Então, como é que podemos nos exaltar se tudo é efêmero na nossa vida? Somos passageiros, e inclusive aqui o reinado que Nabucodonosor vai se exaltar, vai se glorificar tanto, tinha também um tempo de validade, era um reinado transitório. Então ele não podia de forma nenhuma se exaltar e achar que ele ficaria permanente e que tudo aquilo que ele fazia, que ele realizava, era unicamente pela sua força e seu poder. Entretanto, há pessoas que são tentadas a acreditar que sua própria mão, talentos e esforços foram os responsáveis por realizar grandes feitos, e ainda desejam que esses feitos durem para sempre. O orgulho impede essas pessoas de reconhecerem que foi Deus que tudo ofereceu. Todavia, todo orgulho será julgado no devido tempo pelo Todo-Poderoso. E a respeito da tentação do orgulho é o que trataremos nessa lição. Então, temos tratado sobre esse tema, tentação. E hoje essa tentação do orgulho, ela também é perigosa e está sempre nos rodeando. Que Deus nos ajude, nos dê um coração humilde, um coração grato, para que possamos todo o tempo estar atribuindo a Ele toda a honra, toda a glória que lhe é devida. Um homem que se tornou grande. Primeiro subtópico, um homem a quem Deus honrou. Nabucodonosor, o significado do seu nome é Nebo, proteja minha fronteira. É um nome usado por 4 reis que governaram a Babilônia. Então, houveram 4 Nabucodonosor. O avô de Nabucodonosor era Nabucodonosor I, seu pai era Nabopolassar e ele era então Nabucodonosor II. Ainda houveram mais 2. Então ele era filho de Nabopolassar, um rei babilônico que derrotou a Assíria. Então ali começava então a se firmar aquele império babilônico, que seria temido, seria grande, durante principalmente o reinado de Nabucodonosor II. Então ele se tornou rei, Nabucodonosor, após a morte de seu pai. Ali ele estava nas conquistas, ali na Assíria, a vitória ali em Carquemes contra o Egito. Então, e nesse período seu pai morre, ele recebe o recado, então ele volta e assume o trono. No mesmo período também que Jerusalém estava sendo dominada, a primeira leva dos cativos estava subindo a Babilônia, dentre eles Daniel e os amigos. Como diz aqui na lição, ele teve grande protagonismo no cerco de destruição de Jerusalém, de onde levou Daniel e seus 3 amigos para serem treinados na corte babilônica. Então Daniel foi retirado logo no começo, no ano 605, mais ou menos, embora a destruição de Jerusalém só ocorreu depois, no ano 586 a.C. Era um grande estrategista e administrador, também responsável por grandes construções, foi
a marca do seu reino, como, por exemplo, uma rua suspensa, onde passava uma procissão para o deus Marduk, e também é atribuída a ele a construção do jardim suspenso da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Daniel descreve Nabucodonosor como: Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. Então, Deus tinha dado esse reinado a ele. Nas profecias, a gente vê lá Jeremias citando Nabucodonosor, de que tudo ia acontecer conforme a ordem de Deus, como também disse a Ezequias, que quando ele mostra ali os seus tesouros aos babilônicos, Deus também já tinha avisado ali que aqueles babilônicos iam ser aqueles que voltariam e ia levar tudo. Naquele momento eram apenas embaixadores visitando, e Ezequias se orgulha e mostra todos os tesouros ali do reino, e depois ele recebe a advertência. Também já tinha avisado Abacuque, Abacuque também, quando na sua profecia, nos seus questionamentos a Deus, Deus vai dizer que ia usar os caldeus para vir tirar Jerusalém do seu lugar, ou destruir Jerusalém. E agora, durante o ministério de Jeremias também, Deus avisa. Então, da mesma maneira como Deus ia usar Nabucodonosor, lá no profeta Isaías também, Deus aponta que iria usar um outro rei, Ciro. Então, Deus tem esses servos que são usados indiretamente. Tem aqueles servos que servem a Deus voluntariamente, tem aqueles que Deus vai usar em algum propósito, mesmo sendo pagão, mesmo sendo gentil, Deus ia estar utilizando esse servo. Então Deus deu o reino a Nabucodonosor, tinha um propósito, e não cabia a ele se orgulhar disso. Ele vai ver durante todas as experiências que Deus tem com ele aqui, que a gente vê nessa lição, que Deus está demonstrando que Deus é todo-poderoso. Então vamos falar aqui sobre os avisos. Então, antes dele ser castigado pelo seu orgulho, ele é avisado. Nabucodonosor teve um sonho no 2º ano do seu reinado, onde viu a estátua composta de diversos elementos, como ferro, ouro, prata e barro. Então a gente sabe desse sonho que ele tem, que ele pede para que seus adivinhos, seus sábios interpretem, mas ele não conta o sonho, ele quer que seus sábios descubram o sonho e dê a interpretação, e como ninguém podia fazer isso, ele dá o decreto que ia matar todos os sábios, até que chegar nos ouvidos de Daniel. Daniel pede um tempo, vai orar a Deus com seus amigos, e Deus dá o sonho e dá a revelação. E aquele sonho demonstrava aquela estátua com cabeça de ouro, peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro, até os pés, que eram dedos ali de barro e ferro. Então, aquela estátua demonstrava todos os impérios mundiais. Glórias a Deus, a partir de Nabucodonosor. E Deus dá uma revelação tremenda, porque Deus dá ali algo escatológico, algo que vai até o final dos tempos, até o final daquela estátua, que é quando vem uma pedra lançada como sem mão e esmiuça a estátua e se torna um grande monte. Ali é o reino de Cristo, é o reino do milênio. Glórias a Deus. Então, tudo isso Nabucodonosor viu, e viu que a cabeça, que era de ouro, que era ele, tinha um tempo, porque depois da cabeça ia vir outro reino. Então o reino dele não era eterno. Então demonstrava ali naquele sonho que os reinos tinham ascensão, mas também tinha declínio. Ainda que o reino dele fosse grandioso, também seria temporário, está escrito. Então lá em Daniel 2,39. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então vemos que os reinos eram temporários, eram efêmeros. Não tinha nenhum reino que ia perdurar, ou uma dinastia, por exemplo. Nabucodonosor seria a estátua de ouro da cabeça até os pés. Deslumbrado com a interpretação do sonho, Nabucodonosor reconhece que o Deus de Daniel é Deus acima dos deuses da Babilônia. Então Deus está se revelando, glórias a Deus, está demonstrando que Ele tem controle de tudo, é Ele que institui a autoridade e tira também. Segundo aviso, subtópico 3. A Bíblia não diz quanto tempo se passou após o sonho do rei e a revelação do significado por Daniel, mas ela nos diz que Nabucodonosor fez uma estátua. Então é interessante que ele teve o sonho, teve a revelação, mas agora ele faz uma estátua. E a estátua representava ele mesmo, e toda de ouro. Então era como se ele estivesse até desfazendo o sonho. Que no sonho só a cabeça era de ouro, mas a estátua era como se ele dissesse: não, agora
realmente eu sou o melhor, né? Eu sou o maior, então eu sou eterno, sou digno de adoração. Tanto é que a estátua tem esse propósito, que todos os súditos ali reunidos, ao som dos sonidos das buzinas, tinham que se prostrar. Se a estátua do sonho era feita de vários elementos, a que o rei mandou construir era de ouro e grande. Uma celebração foi feita a fim de que essa estátua pudesse ser reverenciada. Quando os amigos de Daniel se recusaram a se dobrar diante da estátua, após ser advertidos, se mantiveram firmes em seu propósito de não se ajoelharem diante dela, foram lançados em uma fornalha. Então os irmãos conhecem a história de Ananias, Azarias e Misael, e eles são lançados na fornalha por não se curvarem. Ocorre que o rei viu que havia 4 homens na fornalha e não estavam sendo afetados pelo fogo. E o 4º homem tinha uma aparência sobrenatural. Aquele era o segundo aviso do Senhor para o rei, que após tirar os jovens hebreus do fogo, fez um decreto ordenando que todas as pessoas adorassem a Deus dos hebreus. Ele está tendo revelações progressivas aqui, demonstrando o poder de Deus. E teve agora uma visão ali teofânica, né, do 4º homem, o Senhor Jesus ali passeando, glórias a Deus, no meio da fornalha, com os servos de Deus ali que nem cheiro de fumaça tiveram saído ali do fogo, né? Glórias a Deus. E aqueles que haviam levado eles próximo ao fogo já tinham morrido, só pela temperatura. Então, Nabucodonosor viu o 4º homem e viu a sua semelhança. Então, era mais um aviso de que Deus é soberano, que Deus é poderoso. Aleluia, que ele não deveria se gloriar de nada. Segundo tópico, irmãos, os avisos de Deus. Primeiro subtópico, o terceiro aviso. Após o episódio com os 3 hebreus, o rei teve um novo sonho interpretado pelo profeta Daniel. Desta vez ele se lembra do sonho, mas não consegue interpretá-lo. Uma árvore enorme e forte crescia até chegar ao céu. Não faltavam folhas nem frutos nessa árvore, e havia sustento para todos debaixo dela. Até os animais do campo e as aves do céu estavam abrigados nela. Que aquela árvore sustentava, né? Que aquela árvore dava abrigo, né? Os pássaros se aninhavam nela. Então ele teve aquela grande visão, mas porém durante o sonho acontece algo inusitado. Entretanto, nesse mesmo sonho, um vigia, um santo, descia do céu e determinava uma desorganização na ordem estabelecida, mandando derrubar a árvore e afastar todos que nela se abrigavam e espalhado todos os seus frutos. Somente o tronco com as raízes seriam preservados. Então temos isso lá em Daniel 4, 14 e 15. Curiosamente, a ordem do ser celeste incluía uma orientação que não se aplicava a uma árvore, mas a uma pessoa, que o seu coração fosse mudado em um coração de animal por 7 tempos. Então ali já era, né, uma mensagem direta para que Nabucodonosor percebesse que ele seria afetado pelo seu orgulho, ele ia ser retirado do seu lugar. E Deus estava orientando, avisou, demonstrou a sua glória durante esses 3 avisos. Segundo subtópico, a revelação divina. Daniel, usado por Deus, traz a revelação daquele sonho. A árvore era o rei Nabucodonosor, a quem Deus dera poder e honra, fizera crescer o reino da Babilônia. Deus decretara que Nabucodonosor passaria por uma experiência de humilhação, a fim de que reconhecesse que quem ordena os reinos do mundo é o Senhor, e que a glória pertence a Ele. O rei seria contado entre os irracionais, comeria erva como os bois e viveria ao relento até que pudesse entender que o Altíssimo tem domínio sobre todos. Glórias a Deus. Então a revelação era tremenda, né? Era algo que Nabucodonosor deveria temer ali diante dessa revelação e se converter, né? E se humilhar. Daniel dá ao rei um aviso: desfaze dos teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então ele tinha uma opção, né? Deus avisando, né? A Bíblia diz que o avisado vê o buraco e não se desvia, né? O simples, o tolo, vê e cai dentro dele. Então Nabucodonosor foi avisado que podia agora se humilhar, podia fazer justiça, podia tratar com equidade os pobres e ia prolongar sua paz, né? Sua tranquilidade. Mais do que um profeta, intérprete, Daniel foi um conselheiro para o rei. Ele sabia que aquela revelação se cumpriria e que era somente uma questão de tempo, tendo em vista que ele descreve: todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Então, se Deus falou, irmão, vai se cumprir. Cabe a nós, né,
né, colocar a boca no pó, quem sabe ainda há misericórdia. E não nos exaltar, né, por nada, né, por qualquer conquista, né, que venhamos a ter, não atribuamos a ela a nossa força, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, mas demos a glória toda a quem pertence ao Senhor. Aleluia. Terceiro subtópico, o orgulho do rei. Daniel registra que depois de 12 meses que o rei teve o sonho da árvore, ele teve o seu cumprimento. Então ainda teve 12 meses para esse rei se humilhar, mas pelo contrário, ele continuava se orgulhando, tanto é que o momento que chega o castigo, ele está ali se exaltando. O rei estava caminhando seu palácio quando disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? E nesta mesma hora, então, veio uma voz do céu. Né? A glória da Babilônia nos dias de Nabucodonosor era memorável. Ele havia sido estabelecida com a permissão de Deus. E o rei, além de ter tornado um império poderoso, tinha vencido batalhas, recebido o devido mérito por seus feitos. A nação crescia aos olhos vistos. Então, claro, este, né, era o primeiro império mundial ali na profecia escatológica, cabeça de ouro. Então era um império excelente, mas tudo era obra de Deus. Mas Nabucodonosor acreditava que era seus próprios méritos. A gente vai ver que Deus vai mostrar que ele é um homem comum e que Deus vai humilhar Nabucodonosor e deixar evidente que o Deus Todo-Poderoso, não Nabucodonosor, era o Senhor das nações. Não importa quão poderosa uma pessoa se torne, o orgulho apenas afastará a presença de Deus em sua vida. Né? Quando a gente acha que pode sozinho, que somos autossuficientes, que não dependemos de Deus, muitas vezes começamos até a nos afastar da igreja. Né? A gente às vezes está lá, tudo bem, né? Estamos passando por um momento de fartura e começamos a achar que somos autodependentes. Né? Que o nosso trabalho, que a nossa conquista, o nosso braço, nossa força, nossa inteligência está nos suprindo. Mas, irmãos, se o Senhor fechar a porta, ninguém tem força para abrir. Só a misericórdia do Senhor. Então, que nós não venhamos a ser orgulhosos e nos afastar da presença de Deus. O orgulho é uma das tentações mais perigosas que se pode enfrentar. Não permita que suas realizações levem-nos a esquecer-se de Deus. É Deus que dá tudo. Deus que dá o fôlego. Glórias a Deus. Aleluia. E a gente sabe, a gente passou por a pandemia, a gente viu como frágeis somos, né? Quantos poderosos sucumbiram diante, né, do vírus. Mas Deus teve misericórdia de nós, caiu 10 mil à nossa direita, 1.000 à nossa esquerda, porém nós não fomos atingidos. Então, a quem é a honra, a quem é a glória? É a nossa imunidade, será? Será se nós somos geneticamente melhores que os outros? Não, não. É a misericórdia do Senhor. Terceiro tópico, o preço do orgulho. Primeiro subtópico, o julgamento divino. O rei sequer terminou o que estava dizendo, quando uma voz vinda do céu declarou que, naquele momento, o rei seria julgado. Passou de ti o rei. Então, naquela mesma hora que estava se exaltando, veio a voz. Ele não terminou nem a frase direito. É semelhante ao seu neto Belsazar. Ele ali fazendo festa, ele usando os utensílios do templo como taça para tomar vinho. E o que acontece então? Vem uma mão, começa a escrever na parede, escreve lá Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Então, também ali vai abater todo aquele orgulho daquele rei. E na interpretação, quando esse mano chamado Daniel, Daniel interpreta o que está escrito: Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. A gente vê que a sentença de Deus, né, ela não tarda, ela chega na hora certa e no momento daquele orgulho, embora ele tão avisado, acabou passando por aquele cachê. O homem que exercia todo o poder na Babilônia agora se encontrava sem seu intelecto e sem sua glória real. Ao invés de comer dos pratos do palácio, de dormir em uma boa cama debaixo de um teto seguro, estava como os bois, comendo ervas e vivendo ao relento, como um animal. Então, a Bíblia não revela qual foi a enfermidade, mas ele passou sanidade, ou seja, ele ficou como louco e já não vivia mais dentro de casa, dentro do palácio, né? Já vivia fugido na rua, no meio do mato e comendo erva, né? E dormindo ao relento. Toda aquela pompa, toda aquela realeza de Nabucodonosor passou e ele ficou como animal. Outrora respeitado, outrora temido, né? Tinha a palavra de vida e morte em sua boca.
agora estava, sendo enxotado, sendo desprezado, sendo menosprezado. Então, passou toda a glória dele. Sua gloriosa aparência se converteu numa visão de julgamento divino. O lembrete de que Deus não julgou sem antes trazer os avisos necessários para que ele não pecasse. Então Deus avisou. Nada é para a nossa glória. Mesmo sendo avisado por Deus a respeito da transitoriedade do seu reinado, Nabucodonosor não ouviu as orientações divinas e entendeu as duras penas que a glória dos homens é insignificante diante da glória de Deus. Ele teve que aprender que o futuro do cenário mundial não dependia do que aquele rei faria, sim do que Deus havia ordenado em sua soberana vontade. E mesmo as grandes obras que ele havia feito na Babilônia eram méritos dele como administrador, mas a glória era somente para Deus. Então, não era ele que ia reger, ou ditar, o cenário mundial, mas já estava tudo predeterminado por Deus. O tempo, a transitoriedade de cada reinado, glória a Deus. Então ele tinha que dar glória a Deus, e ele vai dar agora depois que ele vai ser alcançado pela misericórdia. Deus exerce sua glória e seu poder, mesmo em uma nação que não o conhece, como foi o caso. Ele levanta e derruba reinos no seu tempo determinado. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus tem misericórdia. Terceiro subtópico. Deus estendeu sua misericórdia ao monarca, fazendo com que o castigo pela sua arrogância chegasse ao fim. Foi notório a todos que o rei estava sendo punido por sua arrogância. Uma vez recuperada a sua razão, ele conseguiu entender que o Eterno pode humilhar aos que andam na soberba. Então, depois daquele tempo que foi predeterminado por Deus, a Bíblia diz que ele levantou os olhos ao céu e se humilhou. Como diz aqui no capítulo 4, versículo 34, diz assim: mas o fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão, e lhe diga que faz. No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e foi restabelecido o meu reino e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Graças a Deus, Então, Deus teve misericórdia e ele reconhece e glorifica a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, temos essas declarações finais de Nabucodonosor no capítulo 4. Ele compreendeu a sua humilhação e sabia que tudo dependia de Deus. Glória a Deus, Senhor. Concluindo, quando olhamos para as coisas que temos à nossa volta, podemos ser tentados de alguma forma a imaginar que nossos méritos, talentos e esforços foram suficientes para nos proporcionar tais conquistas. Entretanto, Nabucodonosor nos mostra que esse é um pensamento injusto e perigoso, pois tudo que temos vem de Deus. Também vimos que nada escapa do controle de Deus, por mais que alguém acredite ser autossuficiente. Glória a Deus. Então que nós sejamos humildes, Não desejemos também nos exaltar diante das outras pessoas, achar que nós cantamos melhor, sabemos mais. Nada disso, irmão. Tudo provém de Deus. Nós somos vasos de barro, A excelência em nós é o poder de Deus na nossa vida. E não temos nada de que nos gloriar. Só gloriamos no Senhor. Aleluia. Somos fraquinhos e falhos, mas Ele é Rei, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é soberano. Amém? Vamos agradecer a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado e agradecido seja o seu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por essa lição. Que nós possamos também ser humildes e não, Pai, ser altivos, soberbos, orgulhosos. Deus Santo, Deus Poderoso. Guarda os jovens, Pai. Abençoa, livra dessa tentação. Santifica, Pai, e usa teus vasos, Pai, com poder e glória. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.